Apesar da autorização da Turquia, a entrada da Suécia deve acontecer somente no final do ano ou até mesmo ano que vem. Vamos aqui entender exatamente o porquê. Grupo Wagner entrega suas armas para a Rússia. Pelo menos isso é o pronunciamento oficial do Ministério da Defesa do país, mas em contraposição, a gente não sabe exatamente ainda o paradeiro do Prigozhin e algumas atitudes são bem polêmicas, tanto por parte do Grupo Wagner como parte da Rússia. Notícias importantes também relacionadas ao segundo dia de reuniões da OTAN em Vilnius e o Zelensky, que ontem criticou bastante a organização, hoje fala que, na verdade, entende a posição da OTAN e que foi uma reunião ótima para a Ucrânia, mas poderia ser ainda melhor se a Ucrânia de fato pertencesse à organização. Como notícia positiva, G7 anuncia um plano de paz, vamos colocar assim, pelo menos um plano de reforço militar para a Ucrânia em longo prazo, e a OTAN criará, na verdade já criou, o Conselho Ucrânia-OTAN para estabelecimento da paz no país. E é claro que a Rússia já deu respostas, incluindo o Medvedev chamando Biden de velho moribundo. Para finalizar, pessoal, falando um pouquinho também sobre a polêmica envolvendo o despejo de água radioativa da usina de Fukushima, do acidente lá em 2011 no Japão, na região do mar japonês, inclusive com reclamações da China, da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. Olha só aí, pessoal, Coreia do Sul e Coreia do Norte juntas, pelo menos na questão do despejo de água nuclear por parte dos japoneses. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue por lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completinho de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, pessoal, é muito baratinho, tá? Aulas ali, resumos mensais dos principais acontecimentos, aulas semanais com temas aprofundados de crise da Argentina, crise em Mianmar, crise no Sudão, enfim, tudo o que você precisa saber para o seu vestibular, para o seu concurso ou para o seu conhecimento geral. Tamo junto? E se você quiser também, pessoal, contribuir financeiramente aqui para o canal, para o projeto, para eu continuar produzindo conteúdos diários para vocês, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix, afinal, esse aqui é o meu trabalho. Tamo junto, pessoal? Valeu pela força, pela audiência de vocês, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, como eu disse, né, na introdução, a Suécia, galera, a Turquia, que era o último membro que ainda fazia uma grande resistência à entrada do país na organização, aceitou a entrada. A gente ainda não sabe, né, quais foram os benefícios que a Turquia teve em relação a isso. O Erdogan, ele até comunicou, falou que ele espera, por exemplo, que a Suécia não haja mais contra os interesses e o respeito ao povo islâmico. Lembrando que a Suécia, por exemplo, fez uma série de manifestações, inclusive bastante pejorativas, em relação à Turquia e ao mundo islâmico, queimando o Alcorão, colocando bacon no meio do livro sagrado, enfim, é uma série de manifestações. O Erdogan falou que ele não, a Suécia não pode mais fazer isso, porque isso desrespeita 2 bilhões de pessoas do mundo, que é o número aproximado aí de muçulmanos que existem. Mas, em detrimento disso, resolveu aceitar o país na organização, muito possivelmente com uma tentativa de entrada para a União Europeia, com pertencimento, talvez, recebimento de caças F-16, ao plano F-35 dos Estados Unidos, de plano de defesa militar. A gente não sabe exatamente quais foram os benefícios dos turcos, tá? E também com exilados, com a promessa da Suécia de tirar alguns membros do PKK, o grupo dos curdos, que querem formar o Kurdistão, que ainda atuam no país. Mas a Turquia falou que, embora o Erdogan tenha aceitado, não é que o Erdogan ele pode mandar e pronto, a Turquia aceita. Para ter o aceite de um novo país na OTAN, os 31 países membros têm que ter aprovação, só que não do primeiro-ministro ou do presidente, e sim dos seus parlamentos locais. Só que o Erdogan anunciou que a Turquia ela vai ter um recesso parlamentar de praticamente 2 meses. E quando acabar esse recesso parlamentar, a Turquia não vai colocar em ordem de prioridade necessariamente a entrada da Suécia na organização, porque existem temas sensíveis para a própria Turquia das suas questões internas que o parlamento turco deve ou pode votar primeiro. Ou seja, falando assim, ó, Suécia, eu até aceito você na organização, mas fica calma aí, tá, que a sua hora vai chegar, tá? Meio que colocando uma pressãozinha. O Erdogan é um político experiente e ele sabe que algumas concessões a mais podem ser feitas para a Turquia, caso ele convença o parlamento, né, entre aspas, o parlamento turco, a acelerar o processo de aceite da Suécia. Hoje, o Ministério da Defesa da Rússia também garantiu que o Grupo Wagner, que passou por toda aquela situação de motim, enfim, resolveu dar as suas armas.
a gente está falando, tá, de 2.000 equipamentos de guerra, incluindo tanques e foguetes, e 2.500 toneladas de munição. Só que tudo tá muito estranho, tá? Por quê? A gente teve, né, todo aquele motim que foi causado, o Lukashenko, ele telefonou para o Prigozhin e conseguiu estabelecer um processo em que o Grupo Wagner, entre aspas, se renderia. Na verdade, aqueles que não participaram do motim seriam aglutinados ao Ministério da Defesa, ao exército russo, e aqueles que participaram ficariam exilados em Belarus. Aparentemente, o Prigozhin foi para lá, mas saiu o pessoal no mesmo dia, e agora ninguém sabe exatamente o paradeiro do Prigozhin, que possivelmente, segundo Lukashenko, está entre São Petersburgo e Moscou. Aí, o Peskov, que é o porta-voz do Putin, comunicou anteontem, né, se eu não me engano, que teve uma reunião, que até agora ninguém tinha comentado, de praticamente umas 3 horas de duração, em que o Prigozhin e o Grupo Wagner, eles se comprometeram a lutar pelo exército russo. Inclusive, existem mídias internacionais colocando que isso pode até, esse sumiço do Prigozhin, porque seria supostamente o Prigozhin estaria atrás da cabeça do líder ucraniano, da cabeça do Zelensky, como forma de pedir perdão ao Putin. Será? Ou talvez seja porque o Prigozhin não se convenceu muito desse plano de paz e queira ali convocar alguns militares, algumas pessoas não fiéis ao Putin. Cara, é muito difícil, tá? É muito na base da especulação. Mas, com o Grupo Wagner cedendo essas armas, segundo o Ministério da Defesa, é claro que isso enfraquece o Prigozhin, né? E há um grande problema nisso. Ah, professor, mas aí o Putin ele tá colocando moral, tá colocando respeito. Pô, até concordo, né, que talvez desde 1999, que é o ano em que o Putin ele ascendeu ao poder na Rússia, tenha sido a principal revolta que aconteceu, né, revolta interna. Mas o Grupo Wagner, ele não era importante somente na guerra da Ucrânia. O Grupo Wagner, ele atuou na Síria, o Grupo Wagner atuava no Sudão, atuava na República Centro-Africana, atuou em uma série de posições, até na Venezuela, por exemplo, denúncias de que o Grupo Wagner servia para escoltar, por exemplo, as tropas do Nicolás Maduro, entende? Então, o Grupo Wagner é como se fosse um braço armado da Rússia sem ser a Rússia oficialmente. Ou seja, poderia atentar contra os direitos humanos, cometer alguns abusos, que não é a Rússia. Pô, é um grupo de mercenários que, claro, que tem ligações fortíssimas com os russos, né? Então, esse enfraquecimento do Grupo Wagner, além de perder uma posição vitoriosa, conquistou Soledar, conquistou Bakhmut, por exemplo, na guerra da Ucrânia, também enfraquece as posições da Rússia em outras posições do mundo, como, por exemplo, na África e na própria América do Sul, tá? Lembrando, professor, o Grupo Wagner vai continuar existindo? Muito possivelmente sim, só que talvez não porque, que eu falei, né, pô, um tentáculo que já saiu da Rússia, já saiu somente da Ucrânia. O Grupo Wagner tem ligações, por exemplo, com exploração de ouro no Sudão, entende? E aí, essas lideranças, será que elas vão ficar como se fosse uma espécie de autarquia? Cara, não se sabe. Fato é que a Rússia perdeu um membro super importante, né, da sua atuação geopolítica internacional. Outra notícia importante está ligada ao segundo dia, aliás, segundo e último dia de reunião da OTAN em Vilnius. A reunião mais importante, pelo menos das últimas décadas aí, né, da OTAN. Essa reunião, galera, a gente teve a confirmação ontem, até gravei um vídeo para vocês, que a Ucrânia não entrará para a organização. O próprio Stoltenberg ele garantiu que vai convidar quando houver condições para isso, só que o Zelensky fez críticas públicas. Pô, beleza, mas o que são exatamente condições? Quais são os prazos? Nem prazo para a entrada da Ucrânia na organização vocês deram. Lembrando que a OTAN falou isso não só para a Ucrânia, mas para outros membros também, como por exemplo a Moldávia, que tem problemas ali com a região separatista da Transnistria, e também para a Geórgia, que também tem problemas com a Ossétia do Sul, com a Abcásia, frente aos russos. Inclusive o Zelensky, rememorando acontecimentos históricos, falou que é igualzinho o que aconteceu em 2008, lá na reunião da OTAN em Bucareste, em que a Merkel e o Sarkozy, pensando muito mais no interesse da Rússia, ou com certo, entre aspas, medo da Rússia, não autorizou a entrada da Ucrânia na organização, e veja o que aconteceu. A Crimeia, Donbás, Zaporizhia, Lugansk, né? E por aí vai, tá? Só que, depois de um dia de um pouco mais de calma, uma série de reuniões, né, galera, a gente tem... E olha que interessante, eu posso contar para vocês de 2 jeitos. Eu posso compartilhar uma foto, por exemplo, que nem eu tô colocando, de todos os líderes ali se abraçando e o Zelensky isolado. Falando, tá vendo? Olha como a OTAN não liga pro Zelensky, deixou ele isolado na reunião e tal. Ou eu posso mostrar para vocês fotos do Zelensky se reunindo com Olaf Scholz, do Zelensky se reunindo com Rishi Sunak, com Justin Trudeau, com Biden e conseguindo algumas coisas importantes. Inclusive, o próprio Zelensky falou,
não fiquem com a impressão errada. As notícias da reunião de Vilnius, elas são boas, só que elas poderiam ser ótimas se a Ucrânia de fato entrasse para a organização, tá? Por quê? Quais foram as notícias positivas? Primeiro, a gente teve, pessoal, a promessa do G7, a promessa do Biden, que eles vão fazer um plano de longo prazo para a defesa da Ucrânia. Inclusive, o Biden falou em defesa mar, terra e céu. Tudo isso vai ser reforçado pelos Estados Unidos e reforçado pelo G7. Ontem mesmo a Alemanha, por exemplo, ela já tinha ratificado um plano de mais 700 milhões de euros, somando 17 bilhões de euros desde o início dos conflitos, só em assistência e em ajuda militar. Os franceses, por exemplo, anunciaram mais treinamento para soldados que vão ser utilizados ali por tropas da OTAN, logística, treinamento de soldados ucranianos, tá? O Reino Unido, pessoal, já treinou também uma infinidade de soldados. Então, a OTAN e o G7 em conjunto, eles anunciaram um plano audacioso, um plano bastante forte, inclusive, de defesa contínua. Então, eu diria que, assim, oficialmente, a Ucrânia não está, mas é como se ela tivesse. Tá, galera, convenhamos, nossa, eu só tô fazendo isso para preservar a democracia na Ucrânia. Pô, é claro que é contra os interesses da Rússia, né? Não existe bonzinho na geopolítica internacional e nem, entre aspas, defensor da democracia. A gente sabe bem disso, né, galera, tá? Mas foi uma vitória importante pro Zelensky, né? Além disso, a Ucrânia ela vai integrar um novo conselho da OTAN que foi criado, que é o Conselho Ucrânia e OTAN. Professor, o que é exatamente esse conselho, né? Segundo o próprio Zelensky, ele divulgou no seu Twitter, é um instrumento de integração, não apenas de parceria. Até agradeceu no seu Twitter, né? Por esse conselho que foi criado. Aparentemente, o que vai ser é a Ucrânia recebendo treinamento, tropas, financiamento, mas sem a responsabilidade de um ataque no território ucraniano ter uma defesa obrigatória dos outros países. Porque lembra, né? Pertencer à OTAN, segundo o artigo 5º, quer dizer que se algum país atacar um membro que pertence à organização, esse membro tem que ser defendido pelos outros países. O próprio Zelensky falou, olha, eu entendo a parte de vocês de não aceitar um país em guerra na organização. Mas, muito obrigado pelo apoio que vocês vêm me dando. Aparentemente, o Zelensky, com as reclamações que ele fez ontem, ele até conseguiu angariar. Eu falei pra vocês, né, galera? Você acha que o Zelensky achava mesmo que a Ucrânia ia entrar pra organização? Pô, claro que não, né? Mas as reclamações públicas, elas colocam uma pressão na comunidade internacional e nos membros do G7 por maior ajuda, entende? Faz parte do jogo geopolítico essas declarações. Esse conselho, o Conselho Ucrânia e OTAN, ele vai ser criado como principais medidas, né? Essa proteção contra as novas agressões e a responsabilidade da Rússia no conflito e a Ucrânia conseguindo decidir, conseguindo participar mais de uma eventual logística para recebimento de treinamentos, tropas e equipamentos. Ou seja, está na OTAN do ponto de vista estratégico, só que não tem a questão da reciprocidade e da obrigatoriedade de defesa, caso seja atacado, porque está numa situação de guerra. Inclusive, a OTAN colocou que todas aquelas condições prévias para a entrada, que todos os países novos membros têm que passar, a Ucrânia não precisa. Ou seja, aparentemente, pessoal, acabou a guerra, a Ucrânia estará na organização. Inclusive o Biden, quando foi perguntado por jornalistas, depois da guerra, quanto tempo demoraria para a Ucrânia entrar para a OTAN, ele falou 1 hora e 20 minutos. Ou seja, colocando um tempo bem preciso, um tempo baixo, dando a entender que é só acabar o conflito que a Ucrânia estará na organização. Tá, pelo menos essa foi a promessa que foi colocada. O Medvedev, que é um cara super importante, né, o conselheiro ali de segurança do Putin, ele, que inclusive já foi presidente da Rússia, ele sempre polêmico, tá? Quem é velho de guerra aqui do canal sabe que sempre que eu falo sobre ele, lá vem bomba, né? E lá vieram várias bombas na sequência. Ele falou assim, pô, bem legal, né? Esse conselho aí entre OTAN e Ucrânia. Só que saiba, Ucrânia, que nós, em 2002, a gente também assinou a criação de um conselho OTAN e Rússia. Pois bem, veja o que deu esse conselho. E, aliás, vocês ucranianos também vão ter o fim desse conselho, mas não exatamente pelos mesmos motivos de Rússia e OTAN, e sim porque um dos membros deixará de existir. Galera, não penso que a Rússia vai eliminar todos os membros da OTAN, né? Os 31 países. Então, obviamente, o Medvedev estava falando de uma aniquilação, de deixar de existir a Ucrânia. Inclusive, falou também, galera, do Biden. E aí, galera, descascou o verbo ali, né? Falou, por exemplo, que o Biden é um velho sonolento e moribundo e que sabe que vai morrer. Então, ele quer causar um Armagedon para levar todo mundo junto com ele. Aliás, falou também do Macron. Falou, Macron,
Pô, será que os franceses aprovam esse financiamento, esses gastos desnecessários que você faz para esse presidente? Ele sempre fala que o Zelensky tem a ver com drogas, tal, né? Mas que esses drogados, entre aspas, estão recebendo? Será que o povo francês que está manifestando, ele concorda com esse financiamento? Então, Macron, tome mais conta do seu país e menos financiamento para presidentes que não merecem essa ajuda financeira, tá? Então, Medvedev, ele falou um monte, o Peskov falou, galera, que isso deixa o mundo mais próximo de um conflito, o Medvedev também falou novamente uma terceira guerra mundial, e é fato, né, que a Ucrânia conseguiu, eu diria, tá, uma notícia muito mais positiva do que anteriormente, muito mais positiva do que ontem, com a criação desse conselho. A promessa é de o estabelecimento de uma parceria militar de longo prazo para os ucranianos. Galera, que nem eu falei pra vocês, hein? A Rússia, ela invadiu, né? Ela fez a operação militar especial na Ucrânia, também muito por conta desse expansionismo geopolítico da OTAN. Vamos ver as consequências? Entrada da Finlândia e da Suécia na organização. Polônia se armando cada vez mais, e convenhamos, a Polônia até o Abrams está recebendo. Lituânia, Letônia e Estônia, os países bálticos, recebendo cada vez mais tropas da OTAN. Promessas que Geórgia, Moldávia, Ucrânia vão entrar no futuro na organização, e os países da OTAN voltando a estabelecer um mínimo de 2% de gastos militares para fazer parte da organização. É fato que uma organização que estava em morte cerebral, segundo Macron, a questão de anos atrás, hoje é uma organização muito mais coesa, muito mais unida. E, galera, o Putin tem responsabilidade sobre esse fato. Só que enquanto estava rolando a reunião da OTAN, a gente teve também, galera, ataques que aconteceram, e ataques eu diria bem sintomáticos, tá? A gente teve ataques com os drones kamikazes do Irã, né? Na capital, Kiev, enquanto o Zelensky estava ali fazendo o pronunciamento na OTAN, e também um ataque ao porto de Odessa. E esse ele é bastante sintomático, por quê? Porque o acordo de grãos, ele está expirando. E quem era o principal país que mediava um acordo de grãos entre Rússia e Ucrânia? É a Turquia. Só que a Turquia falou ontem, em um novo momento das relações diplomáticas com os americanos, aceitou a Suécia da organização, era a favor da entrada da Ucrânia agora na OTAN, nem no futuro, a Ucrânia pode entrar agora, vai receber muito possivelmente assistência militar dos Estados Unidos, quer fazer parte da União Europeia, de uma hora para outra o Erdogan virou todo pró-Ocidente, tá? E aliás, galera, vocês veem que interessante, né? Aqui eu não tô julgando se está certo ou se está errado, mas vocês veem como a postura da mídia ocidental mudou em relação ao Erdogan? A gente teve eleições na Turquia há 2 meses atrás. Há 2 meses atrás, o Kılıçdaroğlu era o grande democrata que ia acabar com a ditadura do Erdogan, tal, porque o Erdogan aparentemente era muito mais pró-Putin, né? Hoje, vê como a mídia tá tratando o Erdogan. Pô, realmente, a Turquia acordou, a Turquia está se voltando contra os russos, tal, né? Cara, eu não tô fazendo juízo de valor, tá? O Erdogan realmente tem medidas muito complicadas que atentam contra a democracia e os direitos humanos. Só tô pedindo para vocês analisarem. Da mesma maneira que o Erdogan era visto de um jeito pela mídia oriental e agora é visto como outro, ele era visto de um jeito pela mídia ocidental e agora é visto de um jeito completamente diferente. Interessante, né? Ver esses nuances aí geopolíticos. E para finalizar, era uma medida polêmica. A gente sabe que em 2011 a gente teve o trágico acidente ali em Fukushima, no Japão. E desse acidente existia, pessoal, aquela água, né, utilizada para resfriar os reatores. Só lembrando, tá? Eu não sou, cara, especialista em química, muito menos em química nuclear, tá? Então vou repassar para vocês essas informações. E se tiver algum comentário interessante falando um pouco mais profundamente sobre o assunto, eu até fixo aqui como comentário principal, tá bom? Só que o Japão, depois de quase 10 anos do acidente de Fukushima, disse, galera, que tem muita água radioativa que está ali em reservatórios. E ele precisa começar a liberar essa água depois de 10 anos. O Japão anunciou um plano que teve a anuência já dos Estados Unidos e da Agência Internacional de Energia Atômica, que é um organismo da ONU, para começar a liberar essa água radioativa no oceano. Professor, meu Deus, mas a água vai ser liberada? Então, quem defende essa medida fala que isso é feito em vários outros países do mundo, inclusive pelos Estados Unidos, e que não é que o Japão vai liberar a água radioativa. Ele vai fazer uma espécie de tratamento e diluição dos materiais que tem ali. Aparentemente, pessoal, pelas pesquisas que eu fiz, os componentes mais perigosos estão ligados ao trítio e ao carbono 14. Segundo o Japão, eles estão em níveis aceitáveis e mesmo assim eles vão ser diluídos antes de serem jogados no oceano. Quem é contra essa medida
fala que o Japão ele não realizou estudos técnicos suficientemente bons para garantir que não vai trazer um impacto ali ao meio ambiente, e quando os Estados Unidos fala em liberação de água radioativa depois de tratamento, não é depois de um acidente, como foi em Fukushima. Então as discussões elas deveriam ser diferentes. Galera, convenhamos, e isso está unindo, que nem eu falei, né? China fez críticas, a Coreia do Norte fez críticas, fez um apelo para a comunidade internacional para que o Japão não comece a despejar essa água no mar. A própria Coreia do Sul, galera, que é grande inimiga da Coreia do Norte, até nisso os dois convergiram, tá? Segundo as pesquisas, na Coreia do Sul, quase 80% da população sul-coreana está preocupada com essa medida. Inclusive, nos mercados começaram a faltar sal, porque a população sul-coreana começou a fazer um estoque de sal e de alguns também componentes antes do Japão começar a liberar essas águas, que deve acontecer agora por julho e agosto, tá? Pelo menos segundo o plano japonês. A Coreia do Sul, a partir do seu parlamento, fez ali um pronunciamento que é contra essa medida do Japão, bem como os chineses, bem como norte-coreanos, mas o Japão garante que tem tudo sob controle e que vai continuar com o seu plano, tá? Vale lembrar, pessoal, que até alguns japoneses estão com medo que isso possa trazer algum tipo de impacto. Você que assiste o meu canal e que entende um pouco mais dessa parte nuclear, dos reatores e tal, essa água dos japoneses realmente coloca em risco? Galera, pelas leituras que eu fiz na internet, existem tantos cientistas que condenam essa ação, quanto cientistas que falam que é totalmente tranquilo. O Rafael Grossi, que é a liderança da IA, garante que também não tem nenhum problema, que não vai trazer nenhum impacto para a biodiversidade marinha. E você, galera, o que você pensa? Deixa aí nos comentários, que eu quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.